Estrutura comercial para qualquer tipo de empresa, de nicho e de segmento. É isso que você vai ver agora nesse vídeo. Vou te trazer hoje 7 passos para te montar uma estrutura comercial dentro da tua empresa. 7 passos fundamentais para te ter uma previsibilidade do teu faturamento, para te entender quanto que está entrando de grana, quanto que tu está faturando, qual é o teu lucro líquido, enfim, toda a estrutura comercial para dentro de uma empresa. 7 passos fundamentais para isso. Começando então no primeiro passo. O primeiro passo para te entender uma estrutura comercial é venda é comportamento. O que eu quero dizer com venda é comportamento? Não basta você ter todo um CRM, você ter toda uma estrutura de leads que entra, funil de venda, se o teu vendedor ele não tem um comportamento adequado na hora da venda. É muito importante você entender isso. Muitas vezes eu percebo dentro de uma estrutura comercial onde o teu vendedor ele tem medo de ligar. Fundamental hoje é ligação. Não mande mensagem, ligue. Só que o vendedor hoje ele tem medo de ligar. As pessoas hoje esqueceram que isso aqui funciona para ligar, não só para mandar mensagem. Então, comportamento é isso. Medo de ouvir não. Falta fazer um follow-up, seguir com o cliente, provocar o cliente para fazer com que ele diga qual é realmente aquilo que depende dele para o fechamento. Isso é comportamento de vendedor, é chegar com energia alta, é o comportamento para realizar a venda. Um time comercial que vende apenas técnica, ele não consegue bater a meta. A venda começa sempre no comportamento. Segundo passo, são 3 motores fundamentais para acontecer o teu negócio. Quais são os 3 motores? Motor número 1, autoridade e presença. Fazer eventos, ter conteúdo, parcerias, ter indicação estruturais, visitas, leads ativos, atender bem o teu cliente, ir em feiras, estar presente onde está o seu cliente. Isso gera confiança na venda, tu gera pertencimento da marca dentro da tua cidade. E muitas vezes tu quer fazer isso, desse motor, para estado, para toda a tua região, só que tu tem que fazer apenas no teu bairro. Você está vendo esse vídeo e tu tem um mercado de bairro, por exemplo, como está hoje a tua presença dentro do teu bairro? Qual é a quantidade de clientes que você tem aí no seu bairro? Segundo motor, comercial receptivo. Quem levantou a mão? Quem te chamou? Quem quer saber mais do teu produto? Quem foi até a sua loja? Você está trabalhando, você tem uma loja de roupa e entra clientes aí todos os dias. Você já fez a conta de quantos clientes você não vendeu? Quantos clientes você não atendeu porque o seu vendedor estava ocupado, porque o seu vendedor estava atendendo outra pessoa, porque ele não acreditou no potencial do cliente que entrou. Então, um comercial receptivo é toda vez que um cliente entra, ele tem um potencial alto de compra. Eu costumo dizer que um cliente, quando ele entra no mercado, entra numa loja, ele liga para a sua empresa, é como se quando ele piscasse, aparecesse 2 cifrões nos olhos deles. Como fazia o tio Patinhas há muito tempo atrás. Fazia uma piscada e aparecia cifrão. É assim que o teu vendedor tem que olhar o teu cliente quando ele entra na tua loja, quando ele te chama no WhatsApp, quando ele procura saber mais sobre o teu produto. E o terceiro motor é prospecção ativa. Me dá uma dor quando eu vejo vendedores e empresas que não vão atrás do seu cliente, que não tem uma prospecção ativa. Vou trazer um exemplo básico e direto para ti. Quantas pessoas te seguem hoje dentro do teu Instagram? Essas pessoas não estão aí porque teus olhos são bonitos, porque tu tem uma loja bonita, não. De alguma forma, demonstrar o interesse em receber o teu produto, em comprar o teu produto. E você tendo um motor ativo que vai atrás dessas pessoas, o seu ganho de mercado é muito maior. Você acaba trazendo o cliente que nem pensava em comprar de ti nesse momento, mas você desperta isso nele. Então você precisa ter um motor ativo para isso. Este é o motor da prospecção ativa. Então, dentro desses 3 motores, você tem que ter o motor da venda, que é estar presente nos lugares, estar presente dentro do seu bairro, o motor da receptividade, entender que todo cliente que te procura, ele quer comprar, e o motor da receptividade ativa, aquele que tu vai buscar, que tu vai atrás, que tu vai até ele para fazer ele vender. Passo 3, cliente ideal. Você sabe qual é o seu cliente ideal? Puta que pariu! Passo 3, você sabe qual é o seu cliente ideal? Você tem uma noção da persona do seu cliente, de quem realmente você quer comprar? Então, algumas perguntas que você precisa responder. Quem compra mais? Quem dá mais lucro? Qual cliente é menos problemático?
Qual cliente indica mais? Quem volta mais no seu negócio? Então, todas essas perguntas você tem que entender e responder para você mesmo para saber, bom, esse é o meu cliente ideal, esse é o nicho que eu vou atuar. Quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém. Você se torna igual a todos e não faz a seleção de mercado, seleção de cliente e seleção de quem realmente vai comprar de você e vai te gerar lucro. Passo 4. Problema, rota, solução. Como que eu desenvolvo isso num atendimento? Qual o problema você resolve para o seu cliente? Qual o problema a sua empresa, o seu produto resolve especificamente? Se eu te perguntasse agora, me fale um produto que você tem na sua empresa e qual o problema ele resolve. Você saberia responder? Provavelmente sua resposta foi não. E isso é uma grande situação que existe dentro das empresas. Ela não sabe por que ela existe, ela não sabe o que ela vende e principalmente ela não sabe o que ela resolve dentro do seu cliente. Quando você souber responder isso, você vai criar uma rota, que é levar este cliente até a solução do problema. O que acontece na maioria das empresas e dos times comerciais e da estrutura comercial, como lojas, como atendimento, como mercados, principalmente o setor que vende comércio, ele não consegue identificar qual o problema ele resolve para o seu cliente. Então ele abre uma porta, coloca vendedores lá dentro e espera o cliente chegar. E talvez ele compre. E talvez ele vá adquirir um produto seu. Problema, rota, solução é qual problema eu resolvo, qual a rota eu vou levar no meu cliente e qual a solução eu entrego. Isso serve para qualquer nicho. Se você vende roupa, quem vende roupa resolve um problema. Você pode resolver roupa estética, roupa confortável, roupa para quem quer um produto mais barato, um produto de elite, um produto de status. N possibilidades de resolver o problema do cliente vendendo roupa. No passo 5, a gente vai para as objeções do cliente. É algo bem importante que toda venda tem apenas 3 objeções. A primeira delas é o produto. Antes de você definir, entregar, mostrar e o cliente dizer eu desejo o seu produto, você não parte para o próximo passo. Ele precisa desejar algo internamente nele, ele precisa olhar para o seu produto e dizer, cara, eu desejo esse produto, eu quero isso, eu quero dessa empresa. Quando ele cruzou essa objeção, ele vai para o tempo. Quanto tempo leva para entregar? Quanto tempo vai durar o meu produto? Quanto tempo eu vou ter esse produto comigo? Que dia vai acontecer o que eu estou comprando de você? Então, o tempo é uma outra objeção muito importante em qualquer venda, em qualquer troca de ideia com o seu cliente. E no final, você vai para o preço. E só lá você vai dizer quanto custa o seu produto. Só que tem um detalhe muito importante. Entre tempo e preço, você tem um nível de consciência do seu cliente. Quanto que ele imagina que custa aquele produto ou serviço que você está ofertando. E para você descobrir isso, você precisa perguntar para ele, você já fez algo neste nível? Você já comprou esse produto? Você já viu o preço que custa isso no mercado? Se ele te responder que não, ou que ele está vendo, que provavelmente seja a resposta dele, você tem que mostrar para ele que este produto e serviço no mercado custa além daquilo que você está vendendo. Isso vai trazer um nível de consciência para ele e, ao mesmo tempo, um nível de contraste daquilo que você está ofertando para o seu cliente. Passo 6, regra 48 mais 48. Que loucura é isso, Ítalo? Sim, existe uma regra que nós criamos aqui no Gestão de Impacto, que é a seguinte: toda vez que um cliente levantar a mão para querer saber do seu produto, você tem 48 horas para falar com ele e mais 48 para definir o que ele quer. O que eu quero dizer com isso? Em 48 horas eu preciso explicar o meu produto, eu preciso mostrar para ele o que eu entrego, eu preciso mostrar para ele a minha solução. Quando eu faço isso, eu vou ter no máximo 48 horas para ter uma definição dele. O que é definir o cliente? Ele comprou agora, ele não comprou e ele vai comprar depois, e aí eu vou colocar no meu CRM o tempo que ele vai levar, quando que eu vou voltar a falar com ele, que dia eu vou procurar ele novamente, ou ele não quer o meu produto, ele já me disse não. Essas 3 respostas é o que você precisa ter do seu cliente. Em 48 horas você fala com o seu cliente e mais 48 horas você define o seu cliente. Nessa regra da 48 mais 48, que o cliente, que o teu lead, que o teu cliente, ele não esfria, ele não pensa antes de comprar. Quantas vezes na tua vida como comprador, algo que você desejava muito, você pensou um pouquinho e nunca mais comprou isso?
seu cliente acontece a mesma coisa. Então, 48 horas para convencer ele, mostrar o produto e mais 48 para definir o seu cliente. E passo 7, para quem já tem uma estrutura completa, você vai ter um CRM, você vai precisar ter uma gestão semanal e você precisa ter uma cadência dentro do seu time. O que é uma cadência? É a rotina dele, o que ele faz todos os dias. Quando ele chega na empresa, quando ele chega no turno dele, quando ele chega no setor dele, qual é o primeiro passo? Ele vai ligar, ele vai mandar mensagem, ele vai fazer visita. Qual é a rotina dele? Quantas ligações ele precisa fazer? Quantas pessoas ele precisa atender? Quantas pessoas ele precisa prospectar? Isso é uma rotina dele, que é nada mais do que a cadência. Para fazer a gestão disso, você precisa de um CRM. Você precisa ter isso dentro do seu setor comercial. Você precisa ter um CRM que funcione. Ítalo, qual CRM eu uso? O que você achar que é melhor. CRM é tudo muito parecido. É só para ter o controle e entender em que fase o cliente está. E a gestão semanal é o que aconteceu essa semana, o que nós acertamos, o que nós erramos e o que nós vamos fazer na próxima. Uma gestão semanal e, claro, uma gestão diária. Todos os dias você vai no seu setor comercial e alinha o que está acontecendo. E esses 7 passos que eu te falei agora é o que a gente demonstra no 4º dia do Gestão de Impacto, que é quando a gente fala de vendas. A gente estrutura isso para ti, a gente mostra como você faz isso e, claro, nós aprofundamos. É um dia inteiro voltado a vendas, a marketing e a IA. Então, dessa forma, o Gestão de Impacto vai fazer com que a sua empresa aumente demais o faturamento. E se você quer saber mais, dentro desse vídeo, aqui na descrição, tem um link para você nos chamar o nosso setor comercial, para mim te mostrar que isso funciona e a partir daí você estar conosco na próxima turma do Gestão de Impacto.